Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 3 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3. A proposta dessa série de exposições é mostrar que a Escritura ela tem uma grande narrativa, grande história. A gente chama de a grande história da Bíblia, a grande narrativa da Escritura. E o capítulo 3 faz parte de um desses grandes pontos da história. Nós temos, ou podemos dividir a Bíblia em 4 grandes pontos. A narrativa da criação, a narrativa da queda, a narrativa da redenção e a narrativa da consumação. Então, como começa e como termina a história como nós conhecemos, mas na verdade uma história que nunca termina. Porque na consumação nós recebemos a promessa da continuidade de todas as coisas. Então, nós já começamos a ler a narrativa, no capítulo 2, versículo 4, e, na verdade, a narrativa da criação, ou esse ponto, ela vai até o final do capítulo 4. Nós vamos ler agora o capítulo 3, e vamos ler do primeiro verso, e vamos ler até o verso 19. Okay? Capítulo 3 de Gênesis. Eu não vou projetar, nós vamos fazer a leitura sem a projeção. Diz assim a palavra de Deus: mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Jeová Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais selváticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido,
e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, nós agradecemos pela tua palavra, agradecemos, ó Deus, pela história que o Senhor escreve, e rogamos, ó Deus, que nos dês olhos para entender, ouvidos para ouvir, que o teu Espírito Santo nos ilumine, a fim de que, vendo e entendendo a verdade, possamos nos dobrar perante a tua face poderosa, e assim, ó Deus, glorificar o teu santo nome. Guarda-nos na tua presença, Deus, ao ouvir a tua santa palavra, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Nós vimos na última exposição que a narrativa da criação, todo o seu esplendor e toda a sua glória, ela nos fala a respeito de alguns temas fundamentais. Em primeiro lugar, a narrativa nos mostra o caráter de Deus. Ela não faz uma apresentação formal de Deus, olha, Deus é isso, tal, etc. Mas ela pinta o quadro de quem Deus é. Por exemplo, a primeira coisa que a gente descobre a respeito de Deus, lendo a narrativa da criação, é que Ele é um Deus poderosíssimo. Ele é capaz de criar todas as coisas. Ele é capaz de fazer o tempo, fazer o espaço, criar a história. Então a narrativa, ainda que a sua intenção fundamental não seja fazer uma apresentação formal de Deus como a gente costumaria fazer, não é? Se eu fosse aqui apresentar Deus, eu teria que dizer Deus é, e aí 2 pontos e ir explicando. Mas aqui o texto pinta um quadro a respeito de quem Deus, do que Deus faz. E aquilo que Deus faz mostra quem Ele é. O Deus eterno, poderoso, imortal, esse Deus que fez todas as coisas. A narrativa também é a respeito do mundo de Deus. Ela nos mostra a ordem da criação, a ordenação que Deus faz. Mostra-nos o caráter de Deus por meio da sua criação. É muito importante isso. Nós já aprendemos lá em Romanos, no capítulo 1, que o homem, olhando para a criação, ele deveria chegar à conclusão que existe um Deus criador. E deveria enxergar o poder de Deus, tanto o seu eterno poder como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio por meio das coisas que foram criadas. Mas o homem é cego para ver isso, ainda que a criação manifeste a grandeza de Deus. O texto é a respeito de seres que foram criados à imagem de Deus. Então, o texto nos fala do homem e da mulher, macho e fêmea, que foram criados à imagem e semelhança de Deus e que foram colocados naquele lugar, no jardim que nós lemos agora na narrativa, para espelhar o caráter de Deus. O homem foi colocado ali para isso, para representar a Deus por meio das suas relações, por meio dos seus relacionamentos. Então o homem, por meio dos seus relacionamentos com o próprio Criador, deveria ser um espelho do Criador. Entre homem e mulher, o nosso relacionamento deveria ser um espelho do Criador. O nosso trato da criação deveria ser um espelho do amor que Deus tem pela sua criação, cuidando, tratando, cultivando, guardando, plantando. Então, o começo dessa narrativa nos mostra que Deus estabelece uma missão para si mesmo.
ver o seu nome glorificado, ver o seu nome adorado por meio da sua criação. Então, a famosa pergunta do nosso catecismo. Primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter gozo em Deus para sempre. Foi para isso que o homem foi feito. Então, naquilo que nós vimos a respeito do caráter, do mundo, da imagem de Deus, do padrão da imagem de Deus, todas essas coisas devem servir para glorificar a Deus. E isso tem uma consequência, foi a última coisa que vimos na exposição, que a consequência principal é que isso deve mudar o nosso foco. Eu tenho que entender que eu estou aqui para glorificar a Deus. Eu fui criado para isso. Eu existo para isso. Quando eu não faço isso, eu perco o propósito. Eu perco o sentido. Ontem, conversando com um irmão, falando sobre as religiões do mundo, ele dizia, é interessante, né, pastor? O homem sempre acaba adorando alguma coisa. O homem sempre adora alguma coisa. Ele foi criado para adorar. Quando ele não adora a Deus, ele adora a si mesmo, ele adora a sua própria religião, ele adora a sua própria capacidade, ele adora o seu próprio poder, ele adora o seu próprio dinheiro, mas o homem sempre vai adorar. Ele é por natureza um adorador. O problema é que com o pecado ele se torna um idólatra. Ele adora aquilo que não deveria ser adorado. E ele então perde o seu sentido de missão. Nós crentes temos que entender, o nosso foco, nós não devemos ser o nosso próprio foco. A minha preocupação na vida não deve ser o que Deus quer para a minha vida. A minha preocupação é como é que eu entro, como é que eu caminho debaixo desse grande projeto de Deus, como é que eu cumpro a vontade de Deus. Aí a pergunta vale: o que Deus quer para a minha vida? Deus quer que eu faça a vontade dele. Em todas as áreas, em todos os âmbitos, em todas as esferas, eu tenho que aprender a fazer a vontade de Deus. Então, eu vivo para isso. Eu saio de um mero reconhecimento mental de que eu fui criado para adorar a Deus, para me apropriar dessa verdade na vida. Isso se transforma em espiritualidade. Isso se transforma nos meus valores de vida. E isso se traduz numa prática relacional, moral, ética. Então as coisas mudam, porque muda o princípio. Muda a essência da minha compreensão por causa daquilo que Deus fez na minha vida. Então isso tem consequências. A maneira como eu vou falar vai mudar, porque eu agora quero glorificar a Deus com as minhas palavras. E a Escritura me ensina o quê? Que a boca do crente tem que sempre transmitir o quê? Graça. Aí quando você xinga alguém, você transmite graça? Quando você fica com raiva no trânsito e tem vontade de soltar certos impropérios, você não transmite graça. Você aprende a mudar essas coisas em função daquilo que você foi feito. Você compreendeu de volta para que você foi criado. E nós mudamos a partir dessa realidade, ou da compreensão dessa verdade. A narrativa que nós lemos, não é? Nesse capítulo 2, a partir do versículo 4, ela tem uma estrutura interessante. No capítulo 1, nós entendemos como foi o princípio, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e o Shabat, quando Deus finalmente descansou. Então nós temos ali até o capítulo 2, versículo 4. A narrativa do capítulo 2, ela é uma repetição do que aconteceu no sexto dia. Como é? Na primeira narrativa, o texto nos informa, nos diz que Deus fez macho e fêmea. Agora, nessa segunda narrativa, nós somos informados
como Deus fez macho e fêmea, e somos esclarecidos a respeito dos papéis e dos propósitos que Deus tem para esse macho e fêmea. Foi isso que nós lemos no capítulo 2 e nesse trecho do capítulo 3. E aí então nós vamos ver que nos capítulos 3 e 4, que são a continuidade do capítulo 2, tá? Existem mecanismos textuais ali para a gente entender isso, ok? Nós vamos ver a respeito da chamada queda. Então, não faz muito sentido eu falar a respeito da queda no capítulo 3 que nós lemos, se eu não entender o que está para trás, se eu não entender a narrativa anterior, que começa no capítulo 2, versículo 4, e vai até o final do capítulo 4. Então, a grande pergunta do nosso tema de estudo hoje, nessa exposição, o que é a queda? Bom, se eu fosse pegar a queda, significa que alguém caiu. Fisicamente, significa que alguma coisa, alguém ou um objeto foi atraído pela força da gravidade, não é? Na direção de uma massa maior que é a Terra. O que a gente quer dizer na teologia quando a gente fala de queda? Porque é essencial e fundamental entender o que foi a queda, para que eu possa entender o que é a salvação e o Evangelho. Por quê? Porque a queda é a situação da qual eu sou resgatado pelo Evangelho, no Evangelho. Se eu não entendo a queda, eu não vou entender do que eu fui salvo. Eu tenho que entender bem o que é que está acontecendo aqui. Ora, vamos tentar entender, lembrando dos versos, eu não vou fazer a exposição verso a verso, mas tentando lembrar desse contexto todo, o que é essa queda. Em primeiro lugar, nós sabemos que Deus nos criou. Isso é fato. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu sou criatura. E como criatura, eu não tenho condições no meu ser de me tornar o que o meu Criador é. Não existe isso. Não tenho como transformar uma criatura em criador. Até como criatura eu posso criar alguma coisa. Mas são duas naturezas diferentes. E aqui existe exatamente o grande problema do homem, lá no Éden. Por influência, por tentação de um ser também criado por Deus, o homem desejou, o homem intentou ser igual a Deus. Ser igual a Deus. Veja bem, quando Deus criou o ser humano, Ele estabeleceu um pacto, Ele estabeleceu um vínculo com o homem. Porque o homem foi criado à sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus podia se comunicar com esse ser que Ele criou. Então, isso é diferente do restante da criação. Deus fala para a criação e cria as coisas, mas Ele não conversa com as árvores. Ele não conversa com os animais que não foram feitos à sua imagem e semelhança. Ele conversa com aqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança. Ele estabelece um laço, ele estabelece um vínculo, ele estabelece um pacto. E para que essa ordem da criação funcione, Deus coloca para o homem propósitos, direcionamentos. Então, quando a gente leu aqui no capítulo 2, o texto diz que, em primeiro lugar, a gente enxerga Deus dando ao homem capacidades tremendas, não é? Eu fico admirado com o texto, a maneira como o texto coloca essa capacidade do homem. Diz assim que Deus chama o homem, coloca os animais diante do homem e diz o seguinte: olha, o nome que o homem der, esse será o nome. Isso é tremendo. É um exercício de poder que Deus dá ao homem. Aliás, a gente exerce poder até hoje dando nome às coisas. Os pais, eles têm autoridade pelos filhos, e a primeira coisa que demonstra essa autoridade
é o fato de que os pais é que dão nome para os filhos. Deus disse: o homem, Adão, você tem autoridade nesse reino da criação, porque eu dou para você. Deus coloca essa ordem, e Deus estabelece esse vínculo, ou esse pacto de amor. Essa ideia, esse é o conceito da palavra pacto no Antigo Testamento. Deus estabelece um vínculo de amor com a sua criação. E Deus então coloca os parâmetros desse vínculo, não é? Colocado com o homem. Ele diz: olha, vocês tomam conta desse lugar, vocês desenvolvem esse lugar, vocês plantam esse lugar. Lembra? Se tratava de um jardim, não é? Vocês cultivam, vocês criam cultura nesse jardim. E criando essa cultura, vocês cresçam esse jardim. A ideia, tenho eu a impressão, é de que o homem devia espalhar o jardim por toda a terra, todo lugar conhecido. Era esse o propósito. Ora, Deus colocou também para o homem restrições. O texto é muito claro ao dizer que Deus colocou no meio do jardim uma árvore, que é chamada aqui de árvore da vida, e ela tinha um valor sacramental. Ela era como um sacramento, ela representava uma realidade espiritual. Por meio de alimentar-se daquela árvore, o homem teria uma sustentação de vida. E ao mesmo tempo, Deus colocou uma outra árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse: não coma. Não coma dela. E ela também tinha um valor sacramental. Quando o homem toma dessa árvore, é interessante essa figura bíblica. Ele come maldição. Lembra-se da ceia? Quando nós tomamos a ceia, que é um sacramento, nós comemos e bebemos o quê? Vida. Mas quando alguém come sem discernir o corpo, faz o quê? Come maldição. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. É a mesma ideia do sacramento. Ora, o que acontece dentro desse processo? O homem quebra, o homem rompe o pacto e ele desobedece a Deus. Agora ele se torna um devedor, não que ele não fosse antes, mas ele se torna agora um devedor debaixo da maldição. A queda é a ofensa final ao Deus Criador. Quando o homem resolve dizer: eu quero ser igual a Deus, eu quero ser aquilo que eu não sou, na verdade eu quero ser aquilo que eu não posso ser, mas eu quero. Chama-se presunção. Presunção. E aí então nós vemos todo o mecanismo da queda sendo aqui relatado. O homem é colocado numa posição de realeza. Ele funciona como um vice-rei, ou melhor, um vice-gerente dentro do jardim. Ele pode dar nome aos animais. Ele é que ia impedir que os animais destruíssem o que foi plantado. Ele é que conduziria a expansão do jardim. Mas ele, ao invés de representar a Deus, ele resolve tomar o lugar de Deus. Esse era o grande problema. Então, o mal se faz presente. A serpente, que segundo o Apocalipse capítulo 12, versículo 9, é o antigo dragão, que é Satanás, aparece lá. As pessoas perguntam: mas os animais falavam, pastor, lá? Não acredito que era algo comum. Aliás, nós podemos dizer teologicamente que a serpente aí funciona como uma encarnação desse indivíduo criado por Deus, conhecido na Bíblia como Satanás. E aí então, tomada por esse indivíduo, a serpente cumpre um papel no meio da criação. Um papel ruim. Usa de uma tática. Não é? Usa de uma tática.
Começa com talvez um exercício filosófico, não é? De fazer perguntas. Dona Mulher, né? ela não se chamava Eva ainda, ela chamava-se mulher, varoa. É verdade que porventura, quem sabe, Deus tivesse falado que não se deveria comer de toda a árvore do jardim? Deus falou que a gente podia comer de tudo. Mas por que ele restringiu essa aqui? Chama-se tática. Por que ele impediu essa aqui? Talvez, não sei se Adão tinha explicado com todos os detalhes, ela deveria saber a resposta. A resposta é: no dia em que comer, a gente passa a conhecer o bem e o mal. É verdade. Mas a serpente acrescenta alguma coisa mais. Ela diz: porque Deus sabe, verso 5 do capítulo 3, que no dia em que dele comerdes o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos vão se abrir, e como Deus sereis. Como Deus sereis. A serpente planta uma semente de mentira, de morte, de falsidade no coração do homem, para dizer: você vai ser igual a Deus. Deus está escondendo a verdade, Ele está escondendo o jogo. E a tática é exatamente essa, de plantar dúvida. Lembra, eu falei na exposição passada, o homem foi criado no jardim do Éden para viver por fé. Fé não é algo pós-queda. A fé é algo do jardim. Deus criou o homem para viver acreditando na palavra dele. E o homem resolve aqui não acreditar na palavra de Deus e começa a acreditar na palavra de outro. Ou começa a acreditar, quem sabe, em si mesmo. Essa é a grande tática de Satanás. Satanás não está preocupado em que nós creiamos nele. Satanás está preocupado em que não creiamos em Deus. Esse é o ponto. E aí então diz o texto que há um desvio. Ora, o texto diz: vendo a mulher que a árvore, puxa vida, parece uma fruta boa, gostosa. A história medieval plantou na nossa cabeça que era uma maçã, né? A gente fica imaginando que fosse uma maçã. Acho que não seria a fruta para mim tentar mais, não é? Acho que para tentar bem mesmo tinha que ser uma árvore de chocolate. Na verdade, né? Essa aí não ia dar resistência mesmo. É uma árvore de chocolate, de preferência com castanhas e meio amargo, né? E o homem abraça essa ideia de que ele pode ser igual a Deus, vendo que a árvore era boa para comer. Veja, Deus disse, Ele não disse que era indesejável. Ele disse: não coma, acredite em mim, confie em mim. Mas o homem resolveu comer, vendo que era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. E por que o homem não tinha entendimento de tudo? Porque Deus ia ensinar. Mas ele queria ir além daquilo que Deus estava ensinando. Deus passava todos os dias no jardim e ensinava o homem. Mas ele resolveu ir além, adiante, vendo que a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Ele se desviou do propósito, ele fugiu da face de Deus, ele desprezou o conhecimento de Deus e finalmente ele abdica da sua posição. Você ouviu a palavra abdicar uma vez só na sua vida, na 8ª série. Quando estudou História do Brasil, você já esqueceu. Mas você lembra? Lembra qual foi o episódio? O rei abdicou do trono. Lembra? A única vez que a gente usa a palavra abdicar na nossa vida inteirinha, não é? Mas aqui é a segunda vez. O homem abdica, ele desiste da sua posição que lhe havia sido dada. Tendo sido criado numa posição de realeza, ele agora
submete a sua vontade, não mais ao Deus soberano, mas a uma outra criatura debaixo do reino. Essa é a parte terrível. O homem não consegue ser absolutamente livre. Não existe liberdade que seja absoluta. Ele torna-se agora escravo. Ele torna-se escravo. É por isso que a Bíblia diz que quem não é filho de Deus é filho do diabo. Não tem terceira via, gente. Não tem terceiro caminho. Ou é um ou é outro. Só existem dois caminhos. A Bíblia todinha vai falar em cima. Essa ideia vem de onde? Essa ideia vem de Gênesis. As consequências são terríveis. O homem passa a negar a Deus como Deus. Porque ele deseja agora ser igual a Deus. Ele deseja ter as capacidades de Deus. E ele deseja ter o conhecimento do bem e do mal como Deus tem. A grande dificuldade, e veja bem, a mentira da serpente, ela foi parcial. Dificilmente você vê uma mentira que seja totalmente deslavada e descarada. A mentira da serpente estava em dizer que o homem seria como Deus. E não que o homem seria conhecedor do bem e do mal. Porque o homem passa a ser conhecedor do bem e do mal. Só que ele não sabe lidar com isso. Porque ele não foi criado para lidar com isso da maneira como Deus lida. E ele agora então, ao conhecer o bem e o mal, ele se torna escravo de Satanás e ele se torna escravo do mal que ele conhece. Não é esse o grande dilema na descrição do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal, esse me domina, esse me escraviza. O homem cai naquilo que nós chamamos de a grande mentira. Por quê? Porque no capítulo 2, Deus havia dado com todas as letras a admoestação. Verso 17 do capítulo 2. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que diz a serpente? Ela inverte, versículo 4 do capítulo 3, ela diz assim, certo que não morrereis, é certo que vocês não... Ele pega a mesma palavra, o mesmo vocábulo, a mesma estrutura na língua hebraica e inverte, coloca um não na frente. Deus disse, vai morrer. A serpente disse, não vai morrer. Agora você escolhe. E qual foi a escolha? O homem escolheu seguir a Satanás. E a realidade daquilo que ele fez certamente trouxe os seus frutos, a morte. E o homem agora se torna um ser cheio de cobiça. Ele passa a idolatrar a si mesmo. Ele quer ser Deus e nós seres humanos vivemos assim. Enquanto não somos libertados por Cristo, somos escravos de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas fraquezas e escravos do próprio Satanás. É por isso que o homem vive debaixo de desespero, porque ele come, ele bebe, ele dorme às custas de alguém que ele nega. E as consequências são terríveis, porque ele, devendo glorificar a Deus, não o glorifica. E é interessante que o homem desenvolveu, logo aqui no primeiro capítulo, não é? Todo o mecanismo de se livrar da culpa. Quando Deus vem no jardim, ele vem para conversar com o homem. E ele pergunta assim, quem é que te fez saber que estava nu? Qual foi a resposta? A culpa é sua. Deus estava dizendo para Deus, o homem estava dizendo para Deus, a culpa é sua.
Eu estava bem lá dando nome para os animais. O Senhor inventou de criar a tal da mulher. Essa mulher veio e me deu o fruto e eu comi. O que o homem está dizendo? A culpa é sua, Deus. Aí Deus vai na mulher. Quando ele conversa com a mulher, o que a mulher diz? A culpa é sua, Deus. Se o Senhor não tivesse inventado essa maldita dessa serpente, ela não tinha vindo, ela não tinha conversado comigo, ela não tinha me enrolado e eu não tinha comido. Então a culpa é sua. E o homem vive assim, quando ele não encontra-se com Deus e quando ele não recebe a graça e a misericórdia de Deus, ele vive num estado de culpa que ele transfere para Deus. Essa culpa gera uma coisa chamada ira. E a ira é o que o homem usa para alimentar-se no seu dia a dia. Não tem dia que você acorda com raiva, você não sabe por quê. Você fica procurando um objeto para a sua ira. Isso é o que a gente usa no aconselhamento pastoral. Quando alguém chega com algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa, a primeira coisa que a gente vai procurando é tentar identificar os objetos da ira, sabendo que, em último lugar, a ira é sempre contra Deus. A ira é sempre contra Deus. Ela pode se manifestar na maneira como eu trato uma pessoa, na maneira como eu trato um cônjuge, na maneira como eu trato um filho. Mas eu estou sempre questionando, Deus, por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor não me fez rico? Por que o Senhor me fez magro? Isso é raro, mas por que o Senhor me fez muito gordo? Em última análise, esse sistema de culpar a Deus, ele foi desenvolvido lá no Jardim do Éden. E o homem vive nesse processo de ira por causa da sua culpa. A realidade da humanidade caída é terrível. Olha só, esse evangelho de Gênesis, ele é reescrito por Paulo aqui em Romanos capítulo 1. A ira de Deus se manifesta dos céus, do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Deus, irado, porque o homem negou a sua realidade, detendo a verdade por conta da injustiça, tornando-se um ímpio. Ele poderia reconhecer, verso 19, porquanto que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, mas ele nega. Ele nega os atributos invisíveis de Deus, o eterno poder, a sua própria divindade, que claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E é por isso que o homem não tem desculpa diante de Deus. Você fala, não, mas eu sou um cara legal. Olha, tem gente muito pior do que eu. Veja só, a gente compara com os ícones da maldade. Quando eu falo assim, ícone da maldade, quem você pensa? Quem é o cara mais mau que você já conheceu na história? Hitler. Todo mundo pensa em Hitler, né? Hitler é o ícone da maldade. Tem gente que diz que se eu cortar o bigode e deixar só assim, ó, não ri ele, né? Eu tenho esse apelido, só de vez em quando. Tinha uma irmã da igreja, quando eu cortava o cabelo, né? Ela falava, pastor, o senhor ficou tão bonitinho, ficou parecendo com Hitler. Eu falei, obrigado, é uma honra, né? Hitler, o ícone da maldade. O cara que matou milhões e milhões e milhões. Capaz de perseguir e de, com traços de absoluta animalização, destruir populações. Então tem gente pior do que eu. Então não sou tão mal assim. Então talvez eu esteja melhor diante de Deus. E eu tenho um vizinho também terrível. Ele não chega nem aos pés de Hitler, mas se comparado comigo, pensa. Eu tenho um parente, eu tenho
gentil é muito mais pecador do que eu. E nós então colocamos o nosso padrão humano tentando nos convencer de que nós somos bons. E quando nós nos convencemos de que nós temos em nós alguma bondade, significa que nós não entendemos os efeitos da queda na nossa vida. Você herdou essa queda do nosso primeiro pai, do seu primeiro pai, chamado Adão. E você nasceu com uma natureza que é pecaminosa, por ser descendente dele. E você nasceu nesse estado, tendo condição de conhecer e negando. Verso 21 de Romanos 1, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Mas gente, eu sou melhor do que o vizinho, eu sou melhor do que Hitler, eu não preciso glorificar a Deus. Eu não sou nem o melhor e nem o pior. Afinal de contas, ninguém vai ser igual a Jesus Cristo mesmo. A gente tem esse tipo de raciocínio. E não entende as consequências da queda. E o homem então vive tendo conhecimento, vendo o mundo, tendo que glorificar a Deus, não glorifica a Deus, não dá graças a Deus, mas faz o quê? Se torna nulo nos seus próprios raciocínios. E o coração se torna cheio de insensatez. Acha que é sábio, mas torna-se louco. Muda a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ah, mas eu não faço isso não, pastor. Eu não saio adorando aí animais, né? Tem religiões aí que são terríveis, adoram quadrúpedes, répteis, né? Está pensando aí lá naqueles povos antigos que tinham seus deuses, suas estátuas, seus animais que eram adorados, nas religiões africanas, ou quem sabe até tem a gente no Brasil falando, eu não adoro aves, quadrúpedes e répteis. Mas o fato é que ninguém escapa do primeiro. Muda a glória do Deus incorruptível na semelhança e imagem de um homem corruptível. Eu passo a adorar a quem? A mim mesmo. Eu me torno o centro do universo. Eu me torno o centro do mundo. Eu me torno o centro da adoração. E em nome de mim mesmo, e em nome da minha glória, eu tenho direito a destruir todas as coisas. Eu tenho direito a passar por cima dos outros. Eu posso acabar com as coisas. E o homem não percebe a tolice da sua própria idolatria. Não percebe que lá no começo Satanás plantou uma mentira. E o texto vai continuar e diz assim, e mudando a verdade de Deus em a mentira. E a mentira é uma mentira específica. É a mentira de Satanás, é a mentira da serpente, é a mentira do dragão lá em Gênesis. É a mentira de que eu posso ser igual a Deus. E dessa realidade, queridos, nós não estamos livres. Nós somos adoradores de nós mesmos até que encontramos a Cristo. Os profetas, eles faziam chacota da idolatria. Você acha que na Bíblia não tem ironia e piada? Tem. Essa é uma delas. Isaías 44. Então, é uma piada do tempo antigo. Isaías 44, 13. O artífice, o artista, né? Ele em madeira, ele estende o cordel com lápis, esboça uma imagem, então faz um projeto, sempre lá, não é? No AutoCAD bíblico, não é? Aí ele vai, alisa, corta, plana, usa uma impressora 3D, não é? E faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Ele pega então um pedaço de pau e faz isso. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste, um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro, a chuva faz crescer. É tudo ironia, tá? Porque ele pode até plantar, mas se não chover, não cresce.
Ele pega esse negócio que ele não tem capacidade de fazer crescer, esse homem vai, pega essa árvore, não é? Usa essa árvore para queimar. Faz uma picanhazinha. Usa para colocar na sua lareira, para se aquecer no frio. Usa para cozinhar o seu pão. E da mesma árvore, do mesmo pedaço de madeira, ele faz o quê? Ele pega e constrói um Deus. E é tão tolo que ele vai e se ajoelha diante do Deus que ele mesmo fez. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa, farta-se e também se aquenta e diz: ah, que gostoso. Esse templo lá em Campos do Jordão. Não é? Lareira acesa, fondue nas noites frias. Não é? Todas coisas gostosas, que não são más em si mesmas. Mas esse homem que faz toda coisa, pega o resto e faz um Deus. Faz uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se, lhe dirige a sua adoração, a sua oração, dizendo: livra-me porque tu és o meu Deus. E aí vem então a exortação, verso 18. Nada sabem, não entendem, porque se lhes grudaram os olhos, cegos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. O homem é assim. Assim, mas pastor, a gente não faz isso mais no tempo moderno, a gente não faz mais estátua, até isso ainda faz. Mas a gente modernizou, né? Não dizer que a ironia agora é que a gente não planta uma árvore. Nós o quê? Reflorestamos. Muito mais chique. Aí eu vou lá, crio máquinas fantásticas, corto aquelas árvores, crio a celulose, faço papel, imprimo nelas, delas eu crio o meu cheque, delas eu crio o meu dinheiro, delas eu crio os meus livros e continuo a adorar o mesmo pedaço de pau que eu plantei. São os deuses da modernidade, mas eles vêm da mesma ironia, do mesmo lugar. É a mesma história. Se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem, ele morreria? Ele morreu. Ele separou-se de Deus, ele distanciou-se de Deus, ele afastou-se daquele que traz a vida, ele foi cortado do acesso da árvore da vida, ele ficou longe. E é aqui, queridos, que começa aquilo que nós chamamos de a operação da graça. A graça de Deus se manifesta quando Deus volta ao jardim, e ele chega lá e pergunta assim: onde estás? Cadê você? E o homem, que tinha sido criado para ser íntimo de Deus, está escondido atrás da moita. Eu ouvi a tua voz, percebi que eu estava nu, e me escondi. Ele perguntou: quem te fez saber que você estava nu? Agora você não consegue mais entender a diferença correta entre o bem e o mal. Você se contaminou. Você comeu da árvore que eu disse para você não comer. E Deus podia ter virado as costas e ter ido embora. Porque o curso natural das coisas aconteceria. A maldição já estava estabelecida. A morte já estava decretada. O homem morreria. Mas essa é a beleza do Evangelho da Graça. Deus não vira as costas. Deus não vira as costas. Ele faz promessas. Ele disse: eu não vou burlar a minha lei, porque Deus não burla a sua própria lei, mas ele disse: eu vou pagar o preço, eu mesmo. Eu fico imaginando aquela história, aquele diálogo, quando Deus volta-se para a serpente e começa a falar com ela. E eu imagino a mulher ali ouvindo aquela história. E aqui você tem que entender a história toda.
Lá no capítulo 1 nós vimos a bênção, lembra? Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai, sujeitai. Qual é o contrário da bênção? A maldição. Então, a primeira coisa que aconteceria seria o quê? A não fecundidade, a não multiplicação, a não continuidade, que significa, em última instância, o quê? A morte. Agora Deus vira-se para a serpente e fala assim: maldita és, entre todos os animais. Deus amaldiçoa. Por que isso fizeste? Maldita és entre todos os animais, os domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Lembra lá no comecinho o texto diz assim: a serpente que era mais o quê? Sagaz. A palavrinha no hebraico, sagaz, e a palavrinha maldita, elas têm quase que o mesmo som. Então quem fosse ler o texto ia entender que a sagacidade estava ligada ao quê? A maldição. Maldita és, você vai rastejar sobre o vento, vai comer pó. Mas aí Deus continua e diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Acho que a mulher ficou com vontade de levantar o dedo assim e falar assim: Senhor, ainda vou ter descendente? Porque a primeira consequência seria não tê-los. Essa expressão é colocada na Bíblia como a missão de mãe, que é resultado da graça de Deus. Nesse momento em que Deus pronuncia uma maldição sobre a serpente, Ele acende uma luz de esperança já no coração da mulher, dizendo: você vai ter descendentes. A maioria das pessoas lê esse texto da Bíblia e fala assim: isso é a maldição da dor de parto. Isso aqui não é maldição nenhuma, queridos. Isso aqui é o oposto da maldição. Isso aqui é o que a gente chama de mitigação da maldição. É Deus retendo a maldição, pagando um preço no lugar do homem, para que ele pudesse continuar. A dor de parto é o de menos aqui. É o de menos. Deus acende uma esperança, dizendo: o teu descendente vai matar o descendente dessa serpente que é maldita. E essa história, queridos, ela se desenvolve. Você será destruída e a sua descendência será destruída. É o que Deus diz, afirma para a serpente. Mas para a mulher ele diz: apesar da sua desobediência, eu ainda vou manter a bênção da fecundidade. Você ainda vai ter filhos, e os seus filhos vão destruir a descendência dessa serpente. E essa história se desenvolve e ela floresce na pessoa de um descendente da mulher, que é Jesus Cristo, que nasceu nesse mundo para destruir a serpente e a sua descendência, para que eu pudesse ser libertado da escravidão do maligno, da escravidão da minha natureza corrompida, para tornar-me servo, escravo de Cristo. Em todo esse texto aqui, meus irmãos, a gente vê dezenas e dezenas de evidências do Evangelho. O homem continua a cumprir seu papel, a vida humana é mantida. Deus faz uma coisa tremenda, capítulo 3, versículo 15 diz assim: e eu vou pôr inimizade entre ti. É Deus que nos livra da serpente, nos fazendo inimigos da serpente. Isso serve para os crentes. Quem não se torna inimigo da serpente continua o quê? Filho dela. Filho dela. Não tem outro jeito. Mais adiante, quando a mulher tem o primeiro filho,
com seu marido Adão, ela toma nos braços e diz assim: finalmente recebi um varão, com auxílio do Senhor. Lá no fundo do coração ela estava pensando assim: esse menino vai crescer e vai matar aquela miserável daquela serpente. Era essa a vontade dela. Ela descobriu que não era esse. Descobriu que não era o segundo. Mas a esperança estava lá. Mantém-se o culto, a adoração. Os filhos vêm para adorar a Deus. Mas as mostras da idolatria continuam. E aí começa a história da maldade da humanidade. Lembra? Vós sereis conhecedores do bem e do mal. E Caim torna-se esse símbolo, aquele que representa tudo aquilo que Deus tinha dito. Ele mata o irmão. Que coisa pior do que essa? Mata o irmão. A mãe perde 2 filhos num dia. Um que foi assassinado e outro que é o outro que é o assassino. Um dia só. Quer entender agora o que Deus disse assim? Multiplicarei sobremodo as dores da tua concepção. Quem tem filhos sabe. Por mais que mãe e pai queiram negar isso, os nossos filhos são como nós, pecadores. São? Diz a história que minha mãe achava que eu era um menino inocente. Coitado. Inocente, não sabe de nada, né? Teve uma mulher na história da humanidade toda que teve filhos sem pecado. Uma só. Por isso a Escritura diz que ela é agraciada e bendita. Imagina essa mãe vendo o filho dela sem pecado ser morto numa cruz. Essa é a dor da qual nos fala esse texto. Mas a graça continua. E a história da redenção, queridos, é uma história da luta entre os filhos de Deus e os filhos da serpente. Até que o Filho de Deus encarnado vem e naquela cruz destrói a serpente. Nesse processo, diz o texto de Gênesis capítulo 3, lhe é mordido o calcanhar. Ele morre. E ele derrama um sangue inocente para que nós tenhamos salvação. Então o que a gente tem que fazer diante dessa verdade? Primeira coisa, você tem que entender a extensão do seu pecado. Nossa cultura hoje, ela diz assim que você tem que trabalhar na sua autoestima, sua autoimagem. Esqueça isso, querido. Porque se você for trabalhar na realidade daquilo que você originalmente é, você vai encontrar trevas, morte e podridão. Isso não é evangelho. Autoestima não é evangelho. Primeira coisa, eu tenho que entender a extensão do meu pecado. Segunda coisa, eu tenho que pedir perdão a Deus. Eu tenho que pedir perdão a Deus. Pedindo perdão a Deus, eu só posso fazer isso confiando na obra de Cristo. E é assim que eu vivo dia a dia, confiando na obra de Cristo. Todo dia que eu me levanto e eu confio em mim mesmo, eu caio.
Eu deixo de exercitar a fé em Deus, que disse que ia me sustentar todos os dias da minha vida, para acreditar em mim mesmo, para achar que eu sou bom. O homem vive dessa idolatria. O mundo vive dessa idolatria. Ela está na prateleira das nossas livrarias. Com aquele mesmo pedaço de pau que foi cortado, que foi feito celulose e que alimenta o mundo. Uma vez por mês aqui a gente tem a nossa concorrência aqui, né? Lembra? O seminário. Aquilo é um seminário de autoajuda para negócios. Lembra uma música que eles cantam toda vez? Mais do que a gente canta em Cristo só. Hã? Está faltando. Está faltando. Lembra? Qual que é a música, gente? Vocês já decoraram também. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a alegria de ser uma eterna aprendiz. É uma música de autoajuda. O mesmo Gonzaguinha que canta essa música, ele canta a alegria de viver, eu acredito na fé da moçada. O mundo é idólatra, queridos, porque eles têm que adorar alguma coisa. Nós aprendemos a confiar num só que é Cristo, num só que é Senhor, num só que traz a salvação. Então isso se aplica a dois tipos de pessoa. Primeiro, você aqui que nunca encontrou-se com Cristo. Hoje é o dia, hoje é a hora de você fazer essa oração e dizer assim: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, me recebe nos teus braços, me ensina a tua verdade, me acolhe. Mas também se aplica a você que já foi salvo por Cristo. Sabe por quê? A nossa tendência, depois que a gente entra para a igreja e começa a viver e a conviver com o tempo, é esquecer que nós somos dependentes do Evangelho. Existe muito evangelho de autoajuda. Evangelho de autoajuda. E a nossa dependência tem que ser uma dependência de Cristo. Confie em Cristo e no Evangelho para a vida cristã. Crente nunca para de ouvir Evangelho. Nunca. Nunca. Pastor nunca para de pregar o Evangelho para os crentes. Porque no dia que nós esquecermos do Evangelho, nós vamos cair. Esse hino final que vamos cantar, ele fala da maneira como nós temos que andar firmemente no meio dos ventos, no meio dos perigos, firmes nesse Evangelho, para ter descanso somente em Deus. Firme então minha alma, sem temor. Essa é a coragem do Evangelho. Essa é a coragem de andar em Cristo. Não é essa coragem humana, tola, cheia de presunção. Mas uma coragem humilde, sabendo que nós temos um Redentor.